Dando prosseguimento, então, uma vez que já vimos todas as 4 tabelas de entrada de dados, vamos agora, então, começar a explorar as 5 tabelas de acompanhamento e análise. Apenas como complemento, eu vou propor aqui entrar direto em saldo diário, porque ela é um complemento da tabela extrato bancário, só para que se tenha uma noção clara de qual é a relação entre essas duas tabelas. Então vamos para o extrato diário, que é basicamente utilizando-se da mesma estrutura de classificação de despesas, porém aqui nós já trabalhamos com uma tabela diária de gastos do dia 1 ao dia 31. Estamos aqui no mês de outubro, isso automaticamente vem da tabela extrato bancário, portanto não há nada que se fazer aqui, tanto é que as células estão bloqueadas para edição, para que não haja nenhuma alteração aqui que possa trazer uma inconsistência de fórmulas, mas então toda a planilha ela resulta dos valores introduzidos na tabela extrato bancário, só que neste caso ela agrupa por classificação de despesa. Então nós temos um exemplo aqui, energia elétrica, no dia 10/10 houve um valor lançado de R$ 230. Isso ajuda aqui para ter uma visualização mais do mês todo, qual é o valor que nós temos, já que temos uma coluna totalizadora e podemos aqui então enxergar o valor despendido com cada uma das despesas ao longo do mês. Esta linha, ela chamada saldo, ela é basicamente um cálculo matemático do saldo anterior, que neste caso é o último saldo do mês de setembro, e ela então adiciona e reduz o valor das saídas e das entradas, de forma que nós tenhamos aqui um saldo a cada dia. Este valor resultante aqui no dia 28/10 de 7.105 deve corresponder no extrato bancário à sua última linha, porque o seu último lançamento aconteceu aqui e nesse caso houve uma entrada de salário de 5.750, está aqui logo abaixo, linha de salário, portanto, nosso saldo no dia 28/10 no extrato deveria ser 7.105. Eu vou dar um salto para lá e nós já vamos verificar isso. Estamos aqui na planilha de extrato e, de fato, o último lançamento traz um saldo de R$ 7.105, então está correto, corresponde exatamente ao saldo bancário. Então aqui nós temos uma lista de todos os lançamentos, já no saldo dia a dia nós temos agrupados por tipo de despesa. Então isso facilita e por isso ela já é uma das primeiras tabelas de análise das informações que nós entramos na tabela extrato. Agora vamos para a segunda planilha de acompanhamento e análise, que é a real mensal. Ela segue também, como as anteriores, a mesma estrutura de classificação de despesas. Aqui traz uma novidade que seria as categorias, e estas categorias têm como proposta fazer exatamente esta separação que nós temos aqui das 3 categorias: permanente, temporária e extraordinária. Então, nesta tabela, trouxemos aqui as categorias para que pudéssemos ter esses valores separados de acordo com esta categoria. Nos demais itens, nós temos a mesma estrutura, porém, aqui, ao invés de termos os valores diários, como na planilha anterior, temos aqui os valores mensais, ou seja, podemos enxergar no mês de outubro que temos uma energia elétrica no valor de R$ 230, tivemos no mês de setembro de 180, é evidente que a entrada de dados de janeiro a agosto não aconteceu, por isso nós temos aqui um valor em branco, mas já podemos ter uma ideia de que uma vez que isso esteja totalmente populado com números do início ao fim, nós temos também mais um comparativo e podemos avaliar mês a mês, despesa por despesa, qual tem sido o desempenho real dos nossos gastos em cada um dos meses. Isto, então, também tem como fonte a planilha de extrato bancário, ou seja, o extrato bancário ele serve tanto para esta tabela de real mensal, como também
para a tabela diária que nós vimos na tabela anterior. E isso, então, se complementa e nos dá aí uma visão mais macro de como o orçamento está se comportando, e por isso ela é também tratada como uma tabela de análise do desenvolvimento das despesas que nós temos aí mês a mês. Voltando aqui para nosso menu principal, nós já vimos então saldo diário, vimos o real mensal. Vamos então agora para a primeira tabela de acompanhamento, e que realmente mostra um comparativo entre todos os valores que nós entramos através do extrato bancário, através dos cartões de crédito e também através do orçamento mensal. Todas essas planilhas, então, todos os números convergem para este real orçado, que seria esta planilha, onde nós temos numa das colunas o valor real e na coluna seguinte o valor orçado. Novamente, temos a estrutura básica das classificações e categorias de despesa, para que nós possamos ter então essa distinção permanente, temporária e extraordinária. E aí nós temos por grupo, por subgrupo, o valor total das despesas, e neste particular aqui já podemos enxergar, já que estamos avaliando o mês de outubro, e aqui essa tabela permite a dinâmica de alteração do mês em que nós queremos fazer análise, uma vez que nós já temos o orçamento programado para o ano todo e temos os valores efetivamente lançados para o mês de setembro. Neste caso, nós temos então condições de fazermos uma avaliação do comportamento do nosso orçamento para o mês de setembro. É evidente, como nós não fizemos entradas de dados para os meses anteriores, se eu colocar agosto aqui, não vamos ter nenhum valor real a ser mostrado nessa tabela. Voltamos então para o mês de outubro, que é o que efetivamente estamos trabalhando. Temos aqui novamente o ano 2019, que vem da tabela extrato bancário, como nas tabelas anteriores. Temos as três colunas aqui. E esta coluna disponível, ela mostra o comparativo entre o valor que nós orçamos, o nosso planejamento, as nossas metas, comparado com o valor efetivo que nós lançamos através do extrato bancário ou cartão de crédito, e aí demonstra isso em expressão monetária, qual o resultado. Neste exemplo da energia elétrica, nós vemos que houve um desvio negativo de R$60, se previu 170 e se realizou 230, portanto nós temos então um desvio negativo, e na coluna disponível ela mostra de forma percentual qual é o valor que está disponível. Neste caso, uma vez que este número seja negativo, não há que se tratar de nenhum valor disponível, ou seja, nós temos aí, a célula retorna um valor zero, um valor branco, para isso informando que não há nenhum percentual ou valor disponível para esta despesa neste mês. E a última coluna, ela mostra também percentualmente qual foi o valor, o número percentual gasto em relação ao planejamento. Neste caso, 135%, ou seja, gastamos além dos R$170, gastamos mais 35%, ou seja, gastamos R$60 a mais, chegamos a 230. E isso então permite, ao longo do mês, que nós façamos esta avaliação, esta análise, identifiquemos aonde estão os valores desviados, e à medida que se lança o extrato, isso está sendo populado, portanto, pode-se acompanhar praticamente em tempo real qual é o desenvolvimento desse orçamento e fazer eventualmente correções, reduções de despesas, ou o oposto, se observa que há uma folga no orçamento, possa-se então gastar um pouco mais dentro daquela classificação de despesa, e isso só pode ser feito através então da junção do valor orçado que nós lançamos lá pela tabela de orçamento e a sua interseção aqui com todos os valores advindos do extrato ou do cartão de crédito. Então isso nos dá este nível de informação, seja por expressão monetária, seja por valores disponíveis e valores gastos. E seguindo aqui, nós podemos ver, no caso de seguros, nós não temos previsão e tivemos aqui um valor de R$300, é evidente que aqui são situações hipotéticas, portanto, aqui temos um desvio de R$300. No caso do financiamento de veículos, nós temos
um desvio de R$ 170 negativos. No caso do combustível, temos um valor de R$ 400 positivo, significando que nós não tivemos nenhum abastecimento no período, e assim por diante, nas demais despesas seguem a mesma lógica, até chegarmos na linha de receitas, onde houve uma previsão de entrada de recursos de salários na ordem de 5.750 e aconteceu exatamente dentro do valor esperado, portanto não temos nenhum desvio, nem monetário, nem percentual em relação a esta linha de salários. Uma vez que nós temos tudo isso lançado, nós podemos observar aqui então que na linha de permanentes nós temos um valor de 5.000 previsto e temos apenas 2.000 orçado, portanto temos 3.115 ainda disponível para o restante do mês. Isso significa um valor disponível de 59% e o valor gasto efetivamente de 41% do orçamento apenas. Evidente que a somatória desses dois deve sempre chegar a 100%. Então eu diria que, de uma maneira geral, depois de entrados todos os dados, esta tabela de informações que compila todos os números que nós já lançamos nas tabelas anteriores, ela realmente nos traz uma visão bastante objetiva, uma visão macro de todo o nosso orçamento. É por aqui que nós vamos então monitorar e determinar se temos alguma ação necessária no sentido de reduzir os custos nas semanas seguintes até o fechamento do mês, ou o oposto, podemos eventualmente lançar mão de alguns gastos adicionais devido a uma eventual sobra naquela linha. E isso, então, a ideia principal desta tabela é mostrar qual é o andamento e desenvolvimento do nosso orçamento. Na sequência, aí nós vemos apenas uma tabela e isso tudo foi transferido também para uma outra tabela que foi chamada de dashboard, onde nós temos os nossos gráficos. E isso permite, então, que a gente observe todo o comportamento dos nossos números, mas aqui agora na forma de gráficos. Bom, o primeiro gráfico, ele seria os valores reais. Evidente que do mês de janeiro até o mês de junho, nosso orçamento previu apenas alguns dos valores de despesa, não temos todos. Porém, para setembro e outubro, então, o valor que nós entramos era exatamente os valores que nós imaginávamos para cada um dos meses. Então, foi um previsto 1.820 para o mês de setembro e 2.135 para o mês de outubro. Essa classificação que nós vemos aqui, ela permite, ao selecionarmos um ou outro ou todos os itens, que este gráfico nos mostre apenas e tão somente aquele item específico. Vamos fazer uma seleção, por exemplo, de condomínio. Então nós observamos que nós não temos despesas de condomínios lançados de janeiro a agosto, porém no mês de setembro e outubro nós temos um valor real lançado pelo Extrato de R$ 225 em cada um dos meses. Isso podemos saltar para outros tipos de despesa, por exemplo, gás, e nós temos aí o valor de gás despendido nos 2 meses. Nós podemos, ao clicar aqui, nessa seleção múltipla, eu quero enxergar não só o gás, mas também o condomínio, e aí nós temos os dois valores somados nas colunas de setembro e outubro. Ou, de uma maneira geral, podemos limpar todos os filtros e obtemos aí o valor total despendido, né, o realizado de despesas no mês de setembro e no mês de outubro. Então este é o objetivo desta classificação. O gráfico ao lado, ele mostra também o real versus o orçado por tipo de despesa. Por conseguinte, se nós usarmos todas as despesas, como elas são num número bastante grande, o gráfico vai ficar bastante eu diria, congestionado de informações. Mas como nós temos esta opção de alterar e selecionar tão somente as classificações que nos interessam, eu posso muito bem selecionar apenas combustível, não é? E nesse caso, eu também tenho a opção de seleções múltiplas e dizer, não, eu quero combustível, eu quero também tudo que nós gastamos em supermercados, ou tudo que nós gastamos com seguros e veículos, e assim por diante nós podemos fazer uma pré-seleção e vemos apenas aqueles itens que realmente nos interessam, comparar que seria a coluna azul do valor real versus a coluna laranja dos valores orçados. Então esta é a proposta deste gráfico.
Logo abaixo nós temos também um gráfico que eu chamei de atingimento de orçamento, de escala de atingimento, onde ele mostra em forma de agulha os valores verde, verde escuro, verde claro, vermelho, para identificar se nós estamos dentro ou fora do orçamento. O valor 2.135, observem que ele também está replicado na coluna, portanto, ele está dentro ou abaixo ainda do valor orçado para o mês de outubro. À medida que o orçamento vai se desenvolvendo, essa agulha vai, evidentemente, fazendo a sua volta até chegar o valor efetivo, seja ele dentro do orçado ou fora do orçado. O gráfico seguinte, da utilização percentual do orçamento, ele só mostra de uma forma bem objetiva, bem clara, quanto nós já realizamos em vermelho, que está na parte inferior do gráfico, e quanto nós ainda temos disponível para gastar na sequência do mês, que nesse caso em verde claro 59%. Então, uma forma bastante visual, fácil, prática de vermos como está o atingimento do nosso orçamento. E por último, o gráfico também real versus orçado, só que nesse caso mês a mês, ou seja, nós temos os valores orçados, os valores reais, e temos também uma linha de média dos nossos gastos mês a mês. Vamos considerar aqui como exemplo o mês de outubro, então temos 2.135. Observe que esse número se replica aqui também neste gráfico. Temos 2.135 e o valor em vermelho, nós temos, e a linha vermelha representa aqui o valor orçado. Então, já efetivamente realizamos 2.135 de um total esperado de 5.250. Então, esse conjunto de gráficos, ele tem essa proposta de mostrar de uma forma mais visual como está o desenvolvimento do nosso orçamento ao longo do mês. Bem, algumas coisas importantes nesse gráfico, já que muitos desses gráficos eles vêm de tabelas dinâmicas que estão montadas, evidentemente não estão aqui neste quadro, mas estão em outras planilhas. Quando da atualização, da alteração, da adição de qualquer valor feito na tabela de extrato ou na tabela de cartão de crédito, esses valores dessas colunas precisam ser também alterados. E as tabelas dinâmicas, neste caso, precisam ser atualizadas. Então, há um botão aqui chamado Excel Macro, que ele presta-se a este propósito. Ou seja, um clique aqui, vocês observam que ele deu a tela deu uma piscada, significa que ele executou uma macro de atualização de todas as tabelas dinâmicas que são base para esses gráficos aqui desta tabela. Como nos gráficos anteriores, nas tabelas anteriores, nós temos também os nossos botões de flutuação, novamente o menu, e aqui nós incluímos um que seria para facilitar a análise, simplesmente flutuando entre real orçado, que é esta forma mais matricial de vermos os resultados, e podemos voltar imediatamente à tabela Dashboard. Isso nos dá uma visão mais gráfica dos nossos resultados. E também temos aqui, caso haja algum interesse, na impressão dessa tabela, já está formatado também para que funcione em modelo A4. E agora vamos então saltar novamente para o nosso menu principal e vamos para o quinto e último tabela do nosso conjunto de tabelas de análise e acompanhamento, que seria cartão de crédito resumo. Aqui basicamente também segue a mesma estrutura, ou seja, nós temos todas as categorias e todas as classificações de despesa, temos também a separação das categorias de permanente, temporário e extraordinário, e isto então sumariza todos os valores que nós introduzimos na nossa tabela de cartão de crédito lançamentos, que são feitos linha a linha, e eles são automaticamente transferidos agora de uma forma classificada de acordo com o tipo de despesa e de forma mensal. E isso nos permite também enxergar de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, como está se comportando a utilização do cartão de crédito, além do que, evidentemente, todos esses valores de cartão de crédito são somados aos valores lançados no nossa tabela de extrato bancário, que geram então o valor total, o montante total realizado, que irá então para a planilha de comparativo real versus orçado,
nos permitindo aí a gestão geral do nosso orçamento. Bem, com isso nós já basicamente passamos por todas as tabelas importantes aqui, que seriam as entradas de dados de acompanhamento. Vou disponibilizar aqui na descrição deste vídeo este arquivo para que possa ser trabalhado por quem tiver interesse. Evidentemente ele estará totalmente livre de qualquer lançamento. Os lançamentos que nós fizemos aqui, tanto no nossa tabela de extrato como orçamento mensal e demais, tiveram apenas o propósito de que nós tivéssemos alguns números para demonstrar ao longo dessa explicação de como funciona esse trabalho de orçamento, mas evidentemente disponibilizarei isto de uma maneira limpa para que vocês possam, eventualmente, havendo interesse, fazer o download dessa planilha e trabalharem a partir do momento que for mais conveniente. Muito bem, eu espero que isso possa servir. Eu acredito que é bastante prático, não é? Bastante simples. A entrada de dados basicamente requer extrato e lançamentos de cartão de crédito, uma tabela de orçamento mensal para fixar um parâmetro comparativo, e isso resulta então nessas 5 tabelas aqui de baixo, onde eu posso enfatizar que a tabela real orçado e dashboard são as que efetivamente serão as mais consultadas com toda certeza por quem utilizasse dessa ferramenta para exatamente enxergar e monitorar todo o seu desenvolvimento do seu orçamento. Espero que gostem, e se evidentemente alguma dúvida ainda permanecer, fiquem à vontade, coloquem seus comentários. Terei imenso prazer em esclarecer os pontos que eventualmente eu não tenha feito de forma clara aqui nessa nossa conversa. Muito obrigado e sucesso a todos.